Depois de lideranças do movimento negro se decepcionarem com o presidente eleito Lula, militantes LGBT+, e feministas dão sinais de que vão ter o mesmo destino. Isso porque representantes desses dois grupos reconhecem dificuldades para fazer avançar pautas desse nicho no novo governo. Tony Reis, presidente da Aliança Nacional LGBTI+, admite que terá de dialogar com parlamentares conservadores. Sobre Lula, Reis queixa-se, aspas, mulheres, negros e povos originários terão ministério, fecho aspas, observou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada nesta quarta-feira. Já que não vamos ter, que tenhamos departamento no Ministério de Direitos Humanos, com verba, disse ele. A antropóloga Débora Diniz, professora da UNB, disse que cabe às feministas manterem a pressão para que o aborto seja tratado como questão de saúde pública. Ela vê o Supremo Tribunal Federal como uma instituição a ser pressionada pela legalização da interrupção da gravidez. A desilusão de representantes de coletivos identitários se dá em virtude da frente ampla que ajudou a eleger Lula. Um dos entraves, segundo os militantes de esquerda, é o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Começo com você, Zé. Pois é, olha, geralmente nós estamos acostumados aqui, Vitor, a cobrir várias sucessões, né? E normalmente há um caminho. O caminho é o de lua de mel inicial, de 2 meses com o presidente eleito. Comum. Ele vem ungido pelas urnas, né? E vem com a garantia de um poder novo, de uma substituição, e há a chamada lua de mel. Aí os adversários mais radicais se retraem, né? Os que são aliados de primeira hora crescem e os que não são mais ou menos ficam pagando para ver, ou seja, olhando de longe. E o que a gente vê agora é que Lula não tem essa tal lua de mel, é uma lua de fel. Durante esse tempo, nós estamos aí com uma manifestação pública, pessoas nas ruas e avenidas, né? 24 horas por dia, não é uma manifestação e vai para casa, não. A manifestação aqui no quartel-general está desde as eleições lá na porta do quartel e manifestando contra exatamente o governo do ex-presidente Lula. Alguns partidos no Congresso já dizem, não vou aliar, já anunciam por antecipação, como o PL, de que serão oposição ao governo. E aí vem agora, você falou de minorias, são pessoas que geralmente têm uma pauta próxima à esquerda, e tem Henrique Meirelles, que defendeu Lula e disse, olha, dilmou, ou seja, a coisa ficou muito ruim mesmo. E Meirelles e alguns economistas que acreditaram naquele discurso do Lula. E mais recentemente também o mercado azedou com Lula, porque descobriu que o discurso que ele fazia era real, não era só para ganhar as eleições. Portanto, esta lua de mel natural, quando chega por aqui um presidente eleito, se transformou para Lula em lua de fel, viu? Fernão. Para você vestir a carapuça de preconceituoso do Bolsonaro, tal, era fácil, né? Cabia. Mas tirar do Lula a carapuça de preconceituoso nessas questões das letrinhas todas aí, LGBT, que a mais, nem ele, com todo o seu talento de encantador de serpente, não consegue disfarçar o que ele realmente pensa sobre essas questões. Ele é tipicamente aquele brasileiro mais atrasado possível nesse troço. Ele não consegue falar relaxadamente nem de aborto, nem muito menos de homossexualidades e outras letras daquela sigla. Então, não sei por que foi mais um voto anti do que um voto pró, porque o Lula não engana com isso aí, né? Não entra. Alexandre. Pois é, você disse, Brown, que não estão vendo avanços no governo. Não é no governo que vai ter que ter avanço, não. Vai ter que ter avanço na população brasileira, que não pensa assim. Eles estão querendo o ministério com dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Mas vão ter que convencer a maioria da população brasileira, que não concorda com isso. A maioria da população brasileira tem valores que são chamados de conservadores, morais, éticos, de costumes, são chamados valores
familiares que não aceitam isso. E não é só convencer 58, 59 milhões de eleitores que votaram em Bolsonaro. Vão ter que convencer uma boa parte dos 60 milhões de eleitores que votaram em Lula, porque muitos, a maioria, votou sem saber no que estava votando. Quando descobrirem que votaram nisso também, vão ter que convencer essas pessoas, que são pessoas conservadoras também, que acharam que Lula era um bonzinho, que ia dar picanha com chope, essas coisas, que na verdade foi ele que levou água lá para o Nordeste, né? Tudo isso. Vão ter que convencer essas pessoas, a maioria da população brasileira, que não concorda com esses chamados avanços aí, que, sinto muito, contrariam o que a gente aprendeu na biologia, na física, na ciência, nas leis naturais. É isso. Coronel. Eu vou me ater só aos povos originários, né, que receberão aí o ministério. Esse tema é mais um que a gente percebe que existe uma orquestração e ele tem um tratamento tão assim uniforme que chega a ser vergonhoso, porque se tenta enquadrar o mesmo discurso, a mesma narrativa em diferentes lugares. A gente observa, por exemplo, no Chile, que foi colocada naquela proposta de Constituição que foi rejeitada cabalmente pela sociedade chilena, porque tentava colocar a questão dos índios maputes dentro da Constituição como uma forma de cisalhar, de dividir o país. Da mesma forma, essa questão indígena é explorada principalmente nos Andes, tanto no Equador foi tentado fazer essa exploração para dividir o país, na Bolívia também, no Peru, a própria eleição que foi agora do ano passado, né, de junho do ano passado, aquele líder de esquerda, ele cresce exatamente naqueles locais de produção de cocaína, que é o segundo maior produtor de cocaína, o Peru, e ali naquelas áreas há grandes populações indígenas dentro daquela exploração que se faz dentro da causa dos povos originários. Então, nós percebemos que no Brasil nós tivemos problemas enormes ali em Raposa Serra do Sol, em Roraima. Estamos vivendo esse problema até hoje porque não houve a possibilidade de eletrificar o Estado por causa de um problema numa dessas reservas que agora parece que está resolvido, se esse governo que entrar não obstaculizar aquela solução que conseguiria ligar a energia elétrica gerada de uma forma muito ecologicamente muito melhor do que os geradores de óleo, combustível e óleo diesel que hoje estão queimando lá em Roraima. E, no entanto, essa hipocrisia e essa manipulação, essa instrumentalização desse tipo de pauta, ela é mais um problema que nós observamos nesse tipo de enfoque globalista, que não olha as questões reais. Aqui nos Estados Unidos, os povos originários são donos de reservas, cassinos e áreas e exploram, e muitos dos nossos índios estão aí em Brasília nas manifestações, e eu passei uma situação que eu vou compartilhar muito hilária. Eu estive na Rio+20, fazendo a organização da segurança da Rio+20, e lá eu fui obrigado a convencer a ONU numa situação muito parecida lá com a COP27, vários temas sendo abordados. Eu tive que convencer o chefe da segurança da ONU a deixar entrar índios ali para uma encenação. E aqueles índios estavam com arco e flecha. E ele falou, não podemos permitir armas aqui na área, existem dignitários de vários países. Eu disse para ele, calma, isso são adereços, porque na verdade eu já conversei com esse grupo, eles só estão fantasiados de índios, eles sequer sabem utilizar isso como realmente uma arma. Havia poucos índios e muitos atores.